Bom dia! Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está no livro de Esther. Esther capítulo 7, versículo 3 e 4, eu vou ler. Então a rainha Esther respondeu e disse: Ó rei, se tiver eu achado graça aos teus olhos, e se ao rei agradar, seja-me dada a minha vida por minha petição, e o meu povo como meu desejo. Porque vendido estamos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e exterminados. E se ainda para sermos servos e servas fôssemos vendidos, então eu teria me calado, mesmo que o adversário não pudesse ressarcir o prejuízo do rei. Aqui, Esther, ela foi diante do rei pedir pela vida dela e a vida do povo dela, o povo judeu. O livro de Esther conta a história de uma mulher órfã que foi criada pelo seu primo e ela foi escolhida para ser rainha. E enquanto ela era rainha, havia um decreto para matar todos os judeus. E ela teve um ato de coragem, porque ela foi diante do rei fazer essa petição aqui, o que não era normal naquela época, né? Uma mulher ir diante do rei fazer um pedido, mas ela foi. Mas antes dela ir, lá no capítulo 4, no versículo 16, ela dá essa ordem aqui a todos os judeus, né? Através do seu primo. Vai e se ajunta aos judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu com as minhas servas também jejuaremos. Antes dela se colocar diante do rei e colocar diante dele toda essa situação que os judeus estavam vendo, ela fez isso aqui. Ela jejuou e orou, e ela pediu que todos os judeus fizessem o mesmo. E o que eu quero trazer com essa passagem, contando um pouquinho dessa história de Esther, ela era uma mulher muito corajosa. E o quanto nós devemos ter isso como exemplo na nossa vida. Ter um ato de coragem que começa por nós, começa dentro da nossa casa. Então, com essa palavra eu quero te encorajar a orar pelo seu lar, orar pela sua família, orar pela sua casa, profetizar pela sua casa, porque a nossa boca ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. As nossas ações ela tem o poder de mudar o ambiente. Nós somos as principais governantes dentro do nosso lar. Então eu quero com essa passagem, contando um pouquinho da história de Esther, que é um livro que eu gosto muito, te encorajar que essa mulher ela sirva de exemplo para nós, que mesmo diante de uma situação difícil, mesmo diante de algo que parece que não será resolvido, que será difícil de alcançar, que é impossível aqui, né? Todos os judeus deveriam morrer pelo decreto que tinha naquela época. Mas através de uma ação dela, de um ato de coragem dela, tudo mudou. Todo o decreto mudou. E o rei ficou sabendo da sua origem, o decreto ele foi, né, caído por terra, e Deus honrou a vida dela por conta desse ato de coragem. Então, quanto nós às vezes deixamos de fazer uma ação por medo, por insegurança, mas eu creio que Deus ele nos honra. E que você seja governante do seu lar, que você seja governante da sua família, que você tenha um ato de coragem que pode mudar todas as circunstâncias. Então, que Esther, a história de Esther, seja uma inspiração para nós, para que nós possamos nos mover com ações de coragem. Eu quero te encorajar nessa manhã. Aquilo que precisa ser feito, faça. Aquilo que talvez paralisou você pelo medo, que você possa substituir o medo pela coragem e se inspirar nessa mulher aqui. É uma história muito inspiradora, muito bonita. É um livro que é muito fácil de ler, gostoso de ler também. Então, quero te encorajar a governar o seu lar, governar a sua família, profetizar aquilo que você deseja para dentro da sua casa. E eu creio que Deus vai honrar a sua ação, Deus vai honrar o seu desejo, Deus vai te colocar como governante do seu lar. E nessa manhã que isso seja uma inspiração na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos diariamente.
que a partir dessa palavra, Senhor, a gente possa ser encorajada, Deus, a profetizar, a orar, a jejuar, a fazer aquilo que precisa ser feito, Deus, a começar pelo nosso lar, pela nossa família. Que todo medo, Senhor, seja colocado por terra, seja substituído por coragem, Pai. Eu creio na honra que vem do Senhor, eu creio que a Tua palavra ela não passa vazia, Deus, e que nessa manhã, essa passagem, essa inspiração de Esther seja, Senhor, venha alcançar não somente o meu coração, mas o coração de cada uma dessas mulheres que está me ouvindo, que nessa manhã elas sejam encorajadas, Pai, a tomar, Senhor, como cabeça, se colocar como cabeça, Pai, daquilo que precisa ser feito dentro do lar de cada uma delas, que elas sejam as governantes do lar delas, Pai. E eu creio, Senhor, que o Senhor trará a honra para a vida delas. Muito obrigada, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada, Deus, pela tua fidelidade. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor. A cada dia, a cada palavra, o Senhor tem demonstrado, Senhor, mais e mais o teu amor por nós. Que nessa manhã, o nosso dia, Senhor, comece sendo abençoado. Que tudo aquilo que a gente fizer, tudo aquilo que a gente falar, Senhor, que seja, Pai, cheio da Tua presença, do Teu Espírito Santo, Deus. Venha sobre nós com graça, em nome de Jesus. Deus abençoe o meu dia, o dia da minha família. Estende a Tua bênção, Pai, para a casa dessa pessoa que está me ouvindo nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém.